Eu levei. Eu levei um broto de um escorregão, mas não foi no chão, não. Mas sei que Deus está me treinando. E Deus está me treinando para ser forte, para ser corajosa, para não temer nada, porque a vitória já foi liberada para nós. Amém? Amém? Amém. Alguém mais teve uma rasteira aí? Eu tive. Quer compartilhar? Sim, posso compartilhar. Eu faço terapia. Eu cuido de pessoas com abelhinhas, né? O veneno da abelha. Eu preciso de, no mínimo, umas 40 abelhas por dia para tratar de várias pessoas. Nessa semana que passou, até domingo, todas as abelhas sumiram. Eu não achava abelha em lugar nenhum. Nem no caldo de cana, em lugar nenhum. Eu fiquei ali. Aí eu fui até lá no centro, no caldo de cana lá, peguei meia dúzia, fui no outro ali, peguei mais duas, para poder ir adiando o tratamento. Ó, hoje eu não vou ter abelha, eu vou fazer o seu tratamento amanhã. E a semana foi assim. Não consegui abelha nenhuma. Aí eu orei, falei, Senhor, o Senhor sabe que essas abelhinhas é para fazer o bem, é para levantar as pessoas. Aí o que aconteceu? As abelhas vêm te visitar. Suí. Eu tinha 4 caixas de abelhas, 2 chegaram abelhas aqui em casa. Aí agora eu já estou tratando as pessoas e hoje a Guigui levantou e andou. Glória a Deus, glória a Deus. Uma esclerose múltipla que não andava, hoje ela andou. 2 vezes. Seja Deus. Deus é fiel. Então você pode orar para agradecer a Deus esse nosso encontro e esses milagres maravilhosos que Deus operou na nossa vida essa semana. Já dessa semana, né? No início dela. Tá muito certo. Isso aí. Vou orar. Pai, eu quero muito agradecer ao Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não nos deixa sendo a pensar de onde nos virá o socorro. Nós temos a certeza que o socorro vem do Senhor. Então, Pai, o inimigo ele pode pelejar, tentar nos desviar a nossa fé, tentar nos enfraquecer, mas de uma certeza nós temos, que o nosso socorro vem do Senhor. É o que nos fortalece, é o Senhor que nos dá direção, é o Senhor, Deus, que nos abençoa todos os dias. Amém. Eu quero Verdade, Pai. nós temos conhecido os seus feitos, temos conhecido, Deus, o teu cuidado. E está andando e todos os dias que a Deus te alcança está operando milagre, não só na cidade, mas nas Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir que os irmãos desligarem os seus microfones para evitar os ruídos externos, né? E obrigada porque vocês estão aí presentes. Que Deus possa nos surpreender nessa noite, ministrando na nossa vida através dessa aula. Se vocês perguntassem para mim qual é o título dessa aula de hoje, eu diria que nós poderemos dizer que é um olhar profético de Deus
através dos livros do Antigo Testamento. Então, quando aparecer no YouTube, olhar o hipnótico, você já sabe. E você já sabe que está se referindo a essa aula. Mas o conteúdo dela é organizarmos os livros do Antigo Testamento. Tem um microfone ainda fazendo bastante barulhinho aí. Então Deus, eu vejo assim que Deus tem um olhar profético afunilado, olhando com um olhar 360 graus, embora ele veja em todo o tempo, né? Porque ele é onipresente, onisciente. Mas eu vejo assim que para nós entendermos, ele mostra-nos através de um funil para chegar no ponto, para ver o ponto exato da chegada. Porque o que é importante é aonde Deus quer chegar, aonde Deus quer nos levar, né? Porque o plano de Deus é em relação ao ser humano. O homem se perdeu no Éden e Deus mandou um pastor chamado Jesus, e esse pastor amoroso veio atrás não apenas da centésima ovelha, mas ele veio atrás das milhares e milhares e milhares de ovelhas em todo o mundo, não só no Brasil, mas em todas as nações da terra. E esse bom pastor, ele disse que reconciliou consigo através de Jesus, o homem. E o mais lindo, depois da reconciliação, ele disse para o apóstolo Paulo que confiou a nós o ministério da reconciliação. Então, se você acha que não tem propósito nenhum na sua vida, você está errado. Porque Deus te deu um propósito. Ser um reconciliador. Aquele que leva a outros a reconciliação dessa pessoa com o seu Criador. Porque essa é a sua missão. Ele disse que nos deu essa missão. Então vamos ver. Romanos capítulo 15, verso 4. Nós vamos olhar, né, ter o nosso olhar cronológico do Antigo Testamento. Quem gostaria de ler? Romanos capítulo 15, verso 4. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, Deus que tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensinamento, para que pela paciência e a consolação das Escrituras nós mantenhamos viva a esperança dentro de nós. Olha que lindo, irmão! Não existe nenhum Deus como o nosso Deus, que fez de tudo por nós. Os deuses que existem por aí, ele está exigindo todo dia o sacrifício. E Deus,
Ele veio e se fez sacrifício por nós. E aí deixou tudo escrito. Tudo que no passado foi escrito é para o nosso ensinamento. E através do consolo das Escrituras, manter vivo, manter acesa a esperança dentro de você, dentro de mim. Olha que lindo! Por isso que a Bíblia deve ser o nosso alvo, nosso livro, o nosso manual de conduta, para nos ensinar a viver do modo digno de sermos chamados filhos de Deus. E nós já sabemos, eu acredito que todos que estão aí, e os outros que vão nos ouvir posteriormente, já sabem que a Bíblia ela foi organizada de um modo em categorias literárias. Não é verdade? Então, Deus, Ele é o que inspirou as Escrituras. Então, o autor das Escrituras é Deus. E Ele inspira mais ou menos 40 homens no período de mais ou menos 1.500 anos para deixar esses ensinamentos para nós, para alimentar a nossa esperança. Nós sabemos que hoje nós não temos as Escrituras no formato que ela foi escrita, pois ela foi escrita em formato de pergaminhos, né? Aqueles rolos. E teve o livro de Isaías, ele foi escrito em pele. Então, a Bíblia que nós conhecemos hoje é em forma de livro, é um livro, embora seja uma biblioteca. Não precisa de uma estante, né? Dá para a gente levar na mão aonde a gente for. Então, nós levamos a nossa biblioteca com 66 livros para onde a gente quiser levar, locomover. E essa Bíblia que nós temos hoje, ela está dividida em Antiga Aliança e Nova Aliança. Quantos livros tem na Antiga Aliança? Quem sabe? Fala aí, abre o microfone e fala. Não sei se está certo. 5? Quantos livros estão? Você não está raspando. Mas eu estou falando de criança. Contar no índice aqui. Quem vai participar dizer? Alô? Cadê a turma? Irmãos, são 39 livros do Antigo e 27 do Novo. Esqueceram? Ou estão tímidos? Conferiu aí? Eu estava contando no índice. O antigo. Quantos são? 39. Vendo que eles estão divididos em categorias. Os princípios que você falou aí é o Pentateuco.
Os livros históricos do Antigo Testamento são 12. Os livros poéticos do Antigo Testamento são 5. E os livros proféticos do Antigo Testamento são 17. Sendo que 5 são os profetas maiores e 12 são os profetas menores. 12 e 5, 17. Somando todos eles, 39. Certo? 5 Pentateuco, 12 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos. 39 livros. E quantos são os livros do Novo Testamento? Já falamos. 27. Certo. Sendo que 4 deles são os evangelhos, certo? Um é histórico, 21 são as cartas e mais um que é a revelação ou o Apocalipse. Então, 4 e 1, 5, com 21, 26, com 1, revelação ou Apocalipse, 27. Certo? Então, muito bem. Parabéns para vocês. É bom ver vocês aí. Esses sorrisos bonito faz ficar mais bonito ainda. Agora, preste bem atenção. Cronologicamente, nós estamos organizando, de modo cronológico. Nós sabemos, nós já decoramos, já participamos de alguns trabalhos na igreja quando criança, às vezes na IBD, na IBF. Tem essas dinâmicas lá para ensinar os livros da Bíblia. Tem até musiquinha, né, irmã Beatriz? Quer cantar? Você conhece, Alexandre, uma musiquinha que fala dos livros da Bíblia? Quer cantar? Sim. Então tá. Eu tenho ela aqui no livrinho. Se você ficar próximo, eu canto. Para cantar, se você sabe de cor, canta. Eu só sei o comecinho. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. E segue, eu não lembro. E no Novo, Mateus, Marcos, Lucas, João. Você qual é a questão e continua. Tá bom. Obrigada, irmã Beatriz, pela participação aí. Então, irmãos, cronologicamente, são apenas 11 livros do Antigo Testamento. Cronologicamente. Se você, como um bom discípulo, anota aí o nome deles. Primeiro é Gênesis, Êxodo, Número, Josué. Juízos. Vou repetir. Gênesis, Êxodo, Números, Josué, Juízes. Nessa sequência. E depois, 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Reis. Esdras e Neemias. Quantos são? Quem escreveu? Onze. O livro de Gênesis
Mas, no mesmo período, foi escrito também o livro de Jó. E dentro desses livros, existem umas cidades, uns lugares importantes para a nossa história. Quem sabe? Quem se lembra? Primeira cidade importante. Qual? Ur de Caldeus? Deus. A terceira, né? E também hoje. Deixa eu chegar. Então, essas são os locais, né, geográficos importantes dentro desses livros. E que é importante também para a gente saber a localização, porque nós estamos montando na nossa cabeça o contexto da aliança abraâmica. É importante a gente saber, é relevante a gente saber. Até porque alguém pode nos perguntar, nós não somos pegos desprevenidos. Depois de Gênesis vem Êxodo. E Êxodo vai do nascimento de Moisés até a entrega das leis lá no Monte Sinai. E nós já sabemos que Deus deu uma lei para Moisés que ninguém até hoje guardou todas elas. Não é verdade? Algumas pessoas sabem até de cor. O jovem rico, quando Jesus indagou para ele sobre as leis, ele disse que guardava. Ele já até sabia. Mas ele não abriu mão dos seus bens para herdar o reino. Então não adianta saber de cor as leis. É o coração, é a entrega da nossa vida, não só dos bens, mas de todo o nosso ser para Ele, para o Eterno. Nós precisamos abrir mão da nossa vida para herdarmos o reino de Deus. Nada velho vai entrar lá, nem essa matéria, por isso que nós precisamos morrer, porque carne e sangue não herda a vida eterna. Então a nossa alma, o nosso espírito, todo o nosso ser devemos entregá-los para Deus. Essa para mim é o principal requisito para nós entrarmos na vida eterna, participar, abrir mão da nossa vida. Morrer para nós mesmos. Deus não faz reforma, não, meus irmãos. Não fica pensando que Deus vai catar lá seus caquinhos e fazer um vaso novo, não. Deus não faz vaso novo de caquinho. Deus faz um vaso novo a partir do nada que você é. Se entregando toda a sua vida para Ele. É a partir do nada que Ele faz novo. Temos que morrer para nós mesmos. Então, nós vemos aí um período que começa no Egito e que vai terminar lá no Monte Sinai, quando Deus entrega as leis para Moisés. Levítico, ele também foi desta
era desta época do Êxodo. Números vai narrar as viagens do povo hebreu, tanto no deserto como nas conquistas. Vai começar ali a contar as conquistas daquele povo, as suas viagens. O livro de Deuteronômio, ele pertence também à mesma época do livro de Números. E ali Moisés escreveu, nós já vimos que Moisés escreveu as suas 5 mensagens, ali ele proferiu as suas 5 mensagens nas planícies de Moabe. Quando passeando lá em Israel, quando nós passamos por essa planície, mas me deu uma emoção tão grande, porque eu me lembrei de Ruth. E foi tão gostoso saber que a gente estava passando ali naquela região e que tinha uma pessoa importante na Bíblia, que largou tudo, que largou sua família, que largou seu povo, que saiu da sua zona de conforto e foi para ser uma adoradora do Deus de Israel. Ao ponto de dizer para sua sogra que agora seu povo é o meu povo. O seu Deus é o meu Deus. É muito lindo, irmãos. A palavra de Deus, ela é maravilhosa, rica em muitas histórias. E são histórias com H, são histórias verdadeiras, que são verdadeiros exemplos para nós seguirmos. E eu sou mais ainda apaixonada pelas Escrituras quando eu vejo os pontos negativos que Deus escreveu dos seus servos. E aí ela torna para mim com mais verdade, não apenas o lado positivo, mas também o lado negativo. Porque o lado negativo da vida dos servos de Deus serve para dizer para você que é um exemplo para não ser seguido. Agora, os pontos positivos servem para nos dizer qual é o caminho que a gente deve seguir. Quais são as marcas de Cristo que devem ser impressas em nossas vidas. E aí depois vem o livro de Josué, que registra as conquistas da terra prometida. Josué se tornou um grande general, um grande estrategista, e que levou a nação, o povo hebreu, a conquistar grande parte da promessa da terra prometida, conquistar grande parte da terra prometida que Deus fez a Abraão e seus descendentes. E foi sobre a liderança de Josué que foram feitas essas conquistas. E esse livro, ele conta, Ele começa a narrar desde a hora que Deus começou a anunciar para Josué a morte de Moisés e também encerra ali com a morte de Josué. Depois de Josué vem o livro de Juízes. E este livro fala de uma época muito triste da nação de Israel, que é uma época conhecida historicamente como o tempo de anarquia. E neste período, o sacerdócio não estava funcionando bem ali em Israel. Então foi-se levantado juízes para ajudar a nação, para ajudar o povo, para ajudar as pessoas a deixarem
a sua impiedade, para abandonar os seus pecados, para deixar as coisas, o modo ilegal de viver. E quando o juiz era bom, temente a Deus, ele ajudava de verdade. Israel ia subindo espiritualmente e em outras áreas também. Mas quando o juiz não era temente a Deus, Israel ia em declínio. Por isso, conhecido como o tempo da anarquia, quando as pessoas faziam aquilo que queriam fazer. Então, veja bem, um exemplo para nós. Se nós fôssemos viver apenas fazendo aquilo que nos agrada, a nossa vida seria uma verdadeira anarquia do ponto de vista de Deus. Sério isso, né? Então, ser uma pessoa bem-sucedida é olhar a vida do ponto de vista de Deus e, consequentemente, nós teremos uma vida ordenada e não anarquizada. Se tirarmos Deus da nossa vida, pode ter certeza que nós vamos viver uma vida em bancarrota. Todas as áreas. E o livro de Ruth, que nós já mencionamos, faz parte desse período dos juízes. E o livro de 1 Samuel a Neemias. 1 Samuel a Neemias. Ele entra, dentro desse período, entra todo o período profético de 1 Samuel a Neemias. E ali, mostra-nos, como nós já vimos também em outros momentos, que Samuel foi o último juiz do período da anarquia e o primeiro profeta. E o livro de 2 Samuel, a pessoa que se destaca ali é o rei Davi, aquele que Deus disse que foi segundo o seu coração. E eu pergunto, que Davi foi rei segundo o coração de Deus? Será que Davi foi rei segundo o coração de Deus o tempo todo? Sempre? Eu também acho que não, Priscila. Quando ele adulterou e ele assassinou seu amigo, mandou matar, né? Então, lá no livro de Atos, quando conta a história do rei Davi, diz que ali Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu. Ele reconheceu prontamente que ele havia pecado contra Deus. Ele disse, contra ti, somente contra ti, eu pequei. E às vezes eu faço uma comparação. Qual a diferença entre Adão e Davi? Embora Adão tenha sido o primeiro homem e não tenha tido nenhum mau exemplo para seguir, ele não foi pronto para reconhecer o seu erro. Ele jogou a culpa na primeira pessoa que ele achou. Agora, Davi, ele não jogou a culpa na mulher que estava lá tomando banho. A culpa foi dele. Ele disse, eu pequei contra ti. Somente contra ti eu pequei. Então, a prontidão de Davi em reconhecer o seu pecado diante de Deus é que o tornou um homem segundo o coração de Deus. Porque se você olhar lá bem as bem-aventuranças, Jesus disse isso, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E o pacificador, do ponto de vista de Deus,
é aquela pessoa que assume 100% a responsabilidade dos seus erros. Ó, palmas para Davi. E palmas para você também, que você tem reconhecido diante de Deus que você tem pecado contra Ele. Aí você também será uma pessoa segundo o coração de Deus. Muito lindo isso, né, irmãos? Então, depois dessa fase, né, vem o livro de Salmos. Ele também é escrito nessa época. E a maior parte dos salmos foram escritos por Davi. Mas existe também outras pessoas que escreveram os salmos. Por exemplo, o Salmo 90, quem sabe quem escreveu? Quem lembra? O Salmo 90 foi escrito por Moisés. E ele foi quem disse: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos a sabedoria do Senhor no nosso coração. Mas também Asaf. Aí, Alexandre, da sua área, Asaf, ele escreveu o Salmo 50 e o Salmo 73 até o 83. E também Amã, ele escreveu o Salmo 88. Então foram esses 4 homens que escreveram os Salmos: Davi, Moisés, Asaf e Amon. Primeiro Reis, ele abrange o reinado de Salomão, que vai até a sua morte e a divisão do reino. Cronologicamente, eu acredito que você sabe, Alexandre, quais foram os livros que foram escritos cronologicamente dentro desse período. Quais foram os livros que Salomão escreveu? Eclesiastes. Cantares, né? E Provérbios. E o livro de Provérbios também é um livro que também foi escrito com outras pessoas. Você já ouviu falar isso? Que Provérbios foi escrito, não foi só escrito por Salomão, que teve outras pessoas que participaram da escrita dele? Uma pessoa que escreveu o capítulo 30, o nome dele é Agur. E a história diz que ele é filho de Jaque. A outra pessoa que escreveu no livro de Provérbios, e escreveu o capítulo 31, eu acredito que todas as mulheres dessa classe sabem quem foi que escreveu o capítulo 31 de Provérbios. Acho que até você, Alexandre, sabe. O rei Lemuel, né? O rei de Lemuel escreveu o capítulo 31, o famoso capítulo da mulher sábia. E também foi uma surpresa para mim saber que Ezequias também teve participação de fazer a compilação de alguns provérbios e também escrever
outros provérbios e deixar ali registrado, que está entre o capítulo 25 até o capítulo 29. E Eclesiastes e Cantares também foram escritos dentro desse mesmo período e o autor foi o rei Salomão. O reino dividido, ele teve alguns profetas, tá bom? No período que o reino foi dividido. Os profetas deste período foram Isaías, quem sabe os outros? Miqueias, Joel, Jonas e Oséias. Então, os profetas do reino dividido, Isaías, Miqueias, Joel, Jonas, Amós e Oséias. Segundo Reis, este é um livro que ele vai continuar abrangendo esse período do cativeiro cronologicamente, o cativeiro assírio e babilônio. Então, segundo Reis abrange esses dois cativeiros, o assírio e babilônico. E lembra que é na ordem cronológica, tá bom? Primeiro e segundo Crônicas, ele também abrange essa mesma época, é desse mesmo período de segundo Reis. Agora, olha que curioso ou interessante. Esse livro, primeiro e segundo Crônicas, ele é visto ou é escrito do ponto de vista sacerdotal, enquanto que o livro de Reis, ele é escrito do ponto de vista sacerdotal. Entenderam? Depois que as 10 tribos do norte foram levadas em cativeiro pelos assírios, houve os seguintes profetas que ministraram nessa época. No Reino do Sul, tá? A tribo do norte foi levada capturada, mas os seguintes profetas, eles ministraram lá no Reino do Sul. Quem foi? Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum. Jeremias escreveu o seu livro de Lamentações. Então foram os seguintes profetas, repetindo: Jeremias, Abacuque, Sofonias, Naum, Jeremias, que escreveu Lamentações de Jeremias. E o cativeiro babilônico teve 3 profetas. O cativeiro babilônico teve 3 profetas, que foi o profeta Obadias, Ezequiel e Daniel. Então, Obadias, Ezequiel e Daniel, eles foram profetas lá na Babilônia. E Esdras e Neemias, eles são do período pós-cativeiro, os 70 anos que eles passaram cativos na Babilônia. A nação toda passou cativa por 70 anos na Babilônia. E nós já comentamos sobre isso, porque eles não guardaram o ano do jubileu. E o que nós podemos ver desse período aí de Esdras e Neemias? Nós podemos ver também que a rainha Esther, ou o livro de Esther, também foi escrito nesta época, neste período.
porque a Esther também estava lá na Babilônia. E os 3 últimos livros do Antigo Testamento, eles têm os nomes dos profetas da restauração. Então, os 3 últimos livros do Antigo Testamento, eles trazem os nomes dos profetas da restauração. Deus, ele é lindo, ele trabalha no avisando o que é para fazer e anunciando que, se não for feito do jeito que ele está nos orientando para fazer, vai haver castigo, vai haver um período difícil. Mas ele não termina aí. Ele manda alguém dizer para nós que há esperança. Como nós começamos a ler nessa aula, no início da aula, que tudo que foi escrito, que tudo que nós lemos nas Escrituras, é para nos encorajar e manter vivo dentro de nós a esperança. Foi diferente com a nação de Israel, não? Deus mandou os profetas, e estes são eles: Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses são os profetas da restauração, que Deus falou que vai restaurar a nação de Israel. Por isso que eu não acredito que Deus tenha substituído a nação de Israel pela igreja. Porque Deus prometeu para a nação de Israel uma total restauração. Inclusive, uma restauração de adoração. Deus promete através destes profetas. Se você ler com bastante atenção, você vai ver que Deus está prometendo através deles uma restauração total, religiosa da nação de Israel. Por isso que eu acredito em Deus, Ele não muda. Não é porque a nação desobedeceu que agora Deus deu um chute neles, largou eles para lá, e agora eu vou criar a igreja. Não. Eu tenho para mim que Deus tem Israel como o primeiro filho, o primogênito, e nós somos o segundo filho, a igreja. Não estou falando de Jesus como o primogênito, unigênito, não. Estou falando de nação, de reino. Israel e a igreja. Nós somos, Pedro disse que nós somos a nação santa eleita. Então, Deus está em pé a promessa que Ele fez para a nação de Israel. E os 3 últimos livros do Antigo Testamento, ele tem esses nomes, como nós já falamos, dos profetas Ageu, Zacarias e Malaquias. Neles, Deus está registrando que vai restaurar por completo a nação de Israel. E que nós possamos ter essa esperança viva no nosso coração de que nós também, assim como a nação de Israel, Deus tem dado a nós, todos os dias, a oportunidade de rever a nossa vida, de alinhar a nossa vida aos seus princípios e às suas prioridades, para que não haja surpresa. Porque se nós não formos achados no livro da vida do Cordeiro, nós não entraremos lá no céu. Nós não entraremos na presença de Deus. E hoje é a nossa oportunidade. E não haverá outra. Depois da morte não há esperança para ninguém. É hoje o tempo. Deus disse: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração.
Amém? E nós estamos aqui para aprendermos a olhar a nossa vida pela lente de Deus. E a lente de Deus não é outra a não ser essa aqui. É tão bonita, tão linda. Tá bom, irmãos? Priscila, ora pra gente, para encerrar nosso encontro. Oh, meu Pai, agradecemos pela noite de hoje, por estarmos aqui reunidos em Sua presença, obtendo cada dia mais conhecimento, sabedoria. Os ensinamentos da noite de hoje foram muito importantes para a gente estar interpretando a Tua a lente da nossa história, da história escrita, escrita pelos escribas e inspirada por Deus, para que possamos cada dia mais cumprir os seus mandamentos, entender a sua boa e perfeita vontade. Amém. Em nome de Jesus eu agradeço, Senhor, por cada um e por aqueles que não puderam vir, mas que estão nas nossas orações. Agradeço, Jesus. Amém. Amém. Que você tenha um excelente série. E eu espero para vocês bem preparados, que eu vou dar essa ordem do Antigo Testamento. Nós vamos falar para vocês sobre o Pentateuco, mas sobre a Torá, que é o mesmo. Do ponto de vista, é o e nós vamos ver eu espero. Obrigada, tá? Boa noite a todos. Boa semana. Para você também.